Olá pessoal, é provável que a maioria de vocês saiba que as maiores criaturas conhecidas viveram em nosso planeta há milhões de anos. No entanto, o mundo moderno está cheio de criaturas incríveis que surpreendem com seu tamanho e forma. E o mais importante é que todos esses gigantes vivem entre nós, em pleno século XXI. No vídeo de hoje, reunimos os 10 maiores animais do mundo para vocês. Vamos lá! Urso de Kodiak. Este representante marrom da família dos ursos, conhecido como urso de Kodiak, muitas vezes permanece à sombra de seu colega branco do Ártico. No entanto, não está completamente claro qual deles é o líder absoluto de tamanho. O Kodiak atinge uma altura de mais de 1,6 metros, enquanto o comprimento total do seu tronco é de 3,4 metros. Imagine só, o peso máximo desses animais pode chegar a 1.135 quilos. Uau, ficamos assustados só de imaginar um encontro cara a cara com uma criatura tão grande dessas no meio da natureza. Mas apesar da sua aparência assustadora, esses ursos podem ser treinados. Um deles, um Kodiak chamado Bart, virou até uma estrela de cinema e estrelou em mais de 10 filmes. Elefante marinho do sul. O que acontece se você pegar uma foca gorda e adicionar a tromba de um elefante? Não tão longa, um pouco mais curta. Assim tá ótimo. Parece que foi dessa forma que a natureza criou o elefante marinho do sul. Sejamos sinceros, esta criatura ficou bastante estranha e simplesmente enorme. Julgue você mesmo, os exemplares adultos desse elefante marinho podem crescer até 6 metros de comprimento e seu peso pode chegar a 4 toneladas em média. Sim, o equivalente a 4 ursos de Kodiak. Não é de se surpreender que os cientistas consideram os elefantes marinhos do sul como o maior pinípede. A tromba desses animais é muito interessante. Nos machos, ela cresce uns 30 centímetros até chegar a uns 8 anos de vida, mas nas fêmeas esse processo está completamente ausente. Por quê? Bem, porque sim. Peixe-lua. Este peixe, que parece um enorme disco achatado nos lados, tem vários nomes. Então conheça o peixe-lua, o rolim, também conhecido como mola-mola. Este habitante dos oceanos prefere a solidão e se move através das águas de maneira incrivelmente devagar. Isso não é surpreendente. Imagine só, este peixe pesa tanto quanto o famoso urso de Kodiak. Além disso, o mola-mola pode atingir quase 3 metros de comprimento. De acordo com o livro Guinness dos recordes, em 1908 foi capturado um peixe-lua cujo diâmetro era de mais de 4 metros e o peso excedia 2 toneladas. O habitat principal do rolim é a superfície da água e é por isso que os marinheiros podem observar frequentemente como este morador oceânico nada ao lado das embarcações, expondo sua barbatana dorsal. Por sinal, esse peixe às vezes é confundido com um tubarão feroz. Sim, basta levantar a sua barbatana na água que parece com um cruel predador marinho. No entanto, é muito fácil perceber de que se trata de um mola-mola, já que o animal muitas vezes salta sobre a superfície da água, mostrando toda a sua magnificência para as pessoas ao redor. Devido a esse hobby, esse peixe é também conhecido como peixe ensolarado em várias línguas. Morsa. Esses habitantes dentuços e bigodudos do Oceano Ártico são alguns dos grandes animais mais antigos do nosso planeta. Eles existem desde o último período glacial. Esses gigantes crescem até 3 metros de comprimento e chegam a pesar até 2 toneladas. Estes grandes representantes dos pinípedes perdem o seu troféu apenas para os elefantes do mar, os quais você já conhece. As morsas levam uma vida de rebanho, criando grupos de 10 a 20 indivíduos, mas muitas vezes é possível encontrar grandes aglomerações de até 2.500 desses dentuços. A propósito, ao contrário de outros pinípedes, as morsas tentam deitar-se o mais próximo possível uma das outras, e não o fazem por falta de espaço, mas conscientemente. Além disso, eles também mergulham juntos na água. Será que esses caras têm tempo para formar uma equipe de morsas de nado sincronizado? Elefante africano.
Até a data, o maior animal terrestre do mundo é o elefante africano. Vamos dar uma olhada nas suas medidas. O comprimento dos machos é de quase 7,5 metros. As fêmeas, por outro lado, são muito menores e alcançam uns 6 metros em média. O peso desses mamíferos pode atingir até 12 toneladas. É provável que muitos de vocês já sabem que esses animais possuem altas habilidades intelectuais. Não é por acaso que eles são vistos em vários shows de circo e viajam pelo mundo com os espetáculos. Isso se deve a que os elefantes, por natureza, são dotados de uma memória magnífica, de dar inveja em nós, humanos. Afinal, você já foi convidado a atuar no circo? Nós não, mas os elefantes sim. Além disso, esses gigantes são capazes de distinguir melodias de várias notas e aprendem fácil. É difícil de acreditar, mas existe um elefante famoso que é capaz de fazer quadros com desenhos de si mesmo com a ajuda de sua tromba. Rinoceronte branco. Na verdade, não há nada de branco neste rinoceronte, e se você já estava imaginando um animal albino correndo na savana, pode parar. Esse nome foi dado ao animal pelos ingleses, aparentemente distorcendo a palavra que significava de rosto largo, e logo todos começaram a chamá-lo assim. O rinoceronte branco é considerado o maior representante da família dos rinocerontes, e não é por menos. O peso dos machos idosos pode atingir 4,5 toneladas, e a sua altura pode chegar a 2 metros. Na natureza, esses grandes mamíferos vivem em duas áreas da África bastante distantes uns dos outros. A subespécie do norte é considerada um pouco maior do que a do sul. Infelizmente, por causa da atividade dos caçadores furtivos, o rinoceronte branco é considerado quase extinto atualmente. No final de novembro de 2015, havia apenas 3 rinocerontes brancos, 2 fêmeas e um macho em uma reserva no Quênia. O nome do macho é Sudão e ele é protegido ininterruptamente pelas autoridades do país africano. O Sudão tem a sua própria conta no Tinder. No entanto, ela não é usada para procurar a metade da laranja desse animal, mas sim para angariar fundos para a preservação da espécie. Cachalote. Se você perguntar a alguma pessoa aleatória na rua quais os maiores animais marinhos que ela conhece, ela provavelmente vai ficar muito surpresa que alguém desconhecido a esteja incomodando com essas perguntas. Bem, depois disso ela provavelmente dirá que a baleia, o grande tubarão branco e o cachalote. E isso não é nada surpreendente, afinal o cachalote é o maior dos cetáceos com dentes e pode atingir até 20 metros de comprimento. A massa do seu cérebro é 5 vezes maior que a massa do cérebro humano. No entanto, não temos certeza de que os cachalotes são bons, por exemplo, em matemática. Por outro lado, esses estudos provavelmente não foram realizados, não é mesmo? Além disso, alguns cientistas consideram que o cachalote é tão grande que pode facilmente engolir um adulto. Em tais condições, ninguém vai se preocupar com equações. Além disso, o cachalote é considerado um animal bastante agressivo e, sendo ferido, é capaz de deixar um navio baleeiro em pedaços. No entanto, o gênio forte do animal não freou os caçadores e hoje há cerca de apenas 400 mil cachalotes no mundo. Isso é muito pouco em comparação com números passados. E para piorar, existe a poluição que atrapalha a espécie de se recuperar. Só nos resta desejar boa sorte aos cachalotes. Pelicano crespo. Ao contrário do seu nome, este pássaro não é um lindo cordeiro alpino e talvez seja melhor assim. Para dizer a verdade, é meio assustador imaginar tal combinação. No entanto, na parte de trás da cabeça do pelicano crespo, há algumas penas salientes desarrumadas que pareceram uma razão suficiente para que os cientistas escolhessem esse nome bastante agradável. O pelicano é o maior pássaro voador do mundo e as subespécies crespas destacam-se sobre todos os outros. É de se entender, afinal a envergadura dos crespos passa dos 3,5 metros. Os maiores representantes da espécie chegaram a medir 1,83 metros de comprimento.
alojamento. Bom, não é o suficiente para entrar para uma equipe de basquete, mas se você pensar que a grande criatura também voa, e não apenas voa, ela pode desenvolver uma velocidade de até 50 km por hora. Uma característica distintiva de todos os pelicanos, é claro, é essa bolsa estranha sob o bico, que eles usam como rede de pesca e saco de compras. Nos crespos, ele é capaz de se esticar ao ponto de armazenar até 13 quilos de água ou comida. E aqui está outro fato interessante. Durante a temporada de acasalamento, esses pássaros geralmente silenciosos são muito faladores e fazem sons baixos, gruindo. Sim, a natureza é muito estranha afinal. Riftia patitila. Você acha que os grandes animais necessariamente têm chifres, cascos ou pelo menos grandes barbatanas e bicos? Agora nós mostraremos o contrário e lhe apresentaremos a Riftia patitila. Ao contrário dos outros animais marinhos de nossa lista, a Riftia não tem características típicas de um animal majestoso. Ela nem sequer tem boca e nem estômago também. Geralmente ela se parece mais com um monte de corais crescendo no fundo do mar. Talvez se os tubarões fossem um pouco mais românticos, eles dariam riftias para suas namoradas nas datas comemorativas. Na verdade, este não é nenhum coral, mas um organismo vivo da família das epístolas. O invertebrado marinho que vive em tubos quitinosos geralmente é associado aos vermes anelídeos, embora os cientistas ainda discutam sobre isso com diferentes argumentos. Mas isso não é tão importante quando o comprimento total do corpo de uma riftia pode chegar a 1,5 metros. E não estamos falando nem sobre esses tubos engraçados, já que eles alcançam mais de 3 metros para cima e para os lados. Este é um bicho realmente enorme. Ele pode ser encontrado nas Ilhas Galápagos e no Oceano Pacífico Oriental a uma profundidade superior a 2.000 metros. Baleia azul. Agora chegamos ao maior mamífero que já existiu no nosso planeta. Apesar do seu tamanho, a baleia azul se alimenta de um animal marinho bem pequeno, uns camarões minúsculos. Sim, ela tem uma dieta bastante rigorosa, mas definitivamente vale a pena porque ela permite que o enorme animal atinja os 33 metros e pese mais de 150 toneladas. Apesar de a baleia azul passar toda a vida na água, ela não respira por brânquias, mas pulmões. Além disso, as baleias alimentam os filhotes com leite e são animais que não têm escamas. Elas são animais de sangue quente, ao contrário dos peixes. Imagine só, além de enorme, este habitante do oceano é quente. Se tudo está bem, a baleia azul nada em uma profundidade de cerca de 200 metros. No entanto, se houver algum perigo, como um baleeiro, por exemplo, então o animal enorme pode descer 2 vezes mais e ficar sob a água por 1 hora. Posteriormente, a baleia levará algum tempo para recuperar a respiração na superfície e esguichará um jato com uma altura de até 10 metros. No mundo, existem muitos outros animais de tamanhos realmente impressionantes. Quais você conhece? Conte para nós nos comentários e não se esqueça de deixar seu like. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.